Vamos aplaudir para a glória de Deus? Aleluia, aplauda mais forte a Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Quem é Ele? E ao seu nome, glória a Jesus, aleluia. Olha para a pessoa do teu lado e fala: paz do Senhor, irmão. Fala: Deus te abençoe. Fala para ele que eu quero ouvir a palavra de Deus agora. Fala, eu quero ouvir a voz do Senhor. Isso aí, aleluia, amém. Vocês estão felizes? Já foram abençoados pelo louvor, pelo momento da palavra da oferta, já foram abençoados, amém. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo de número 3, eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração, preciso da sua atenção, eu tenho convicção que Deus quer falar conosco, então eu peço a sua atenção por alguns minutos, não se distraia, é muito assertiva essa oração do pastor Tiago, que todo espírito de distração se quebre, porque nós sabemos que há levantes de Satanás enquanto nós queremos propagar a palavra, mas nós sabemos que existe uma comitiva de anjos acampados ao redor desta casa hoje, amém? Existe uma comitiva de anjos acampados porque o Senhor quer falar ao teu coração, então você precisa abrir o teu coração agora, deixar essa terra fértil, preparada aí, porque eu tenho convicção, da mesma forma que Deus falou comigo hoje a tarde inteira, Ele quer falar com você também, amém? Gênesis capítulo de número 13, eu vou ler do verso de número 7 até o verso de número 10, um texto extremamente conhecido, tenho certeza que você já ouviu esta palavra, desse texto, mas eu quero compartilhar algo da parte de Deus com você, amém? Gênesis capítulo de número 13, verso de número 7, diz assim a palavra do Senhor: então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, ou na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, se esconderam entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: eu te ouvi no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso eu me escondi. Até aqui, amém? Paizinho, fala conosco nessa noite, obrigado a Deus pela tua presença, nos submetemos ao teu senhorio, me submeto à tua voz profética, ó Deus, aquela que cala o eu e fala diretamente aos nossos corações. Peço, Espírito Santo, que a leitura santa e bendita da tua palavra traga, Senhor, não apenas palavras soltas ao vento, mas, ó Deus, um cerne aos nossos corações. Peço também que essa palavra gere vida, que gere vida aos nossos corações, e que possamos, ó Deus, ser alimentados, exortados, ensinados, preparados nessa noite, e ó Deus, que a partir de agora, que os anjos do Senhor, que estão acampados aqui, nos guarde, mas que a tua voz, doce e suave, fale aos nossos ouvidos, que se cale, ó Deus, a voz humana, que abra os ouvidos espirituais. Eu declaro efatá, ouvidos espirituais sejam abertos agora, e que possamos ouvir a tua voz, Senhor, falando aos nossos corações. Ó Deus, nós nos submetemos ao teu senhorio, e eu tenho convicção que o teu nome será exaltado, engrandecido e glorificado. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém, queridos. Eu estava meditando um pouquinho aqui durante a tarde, pensando um pouquinho, e quando eu li esse texto, saltou aos meus olhos algumas coisas aqui. Todos nós conhecemos, se você lê o livro de Gênesis, na verdade, ele resume muita coisa que nós vivemos hoje, dá muito cerne, dá muito discernimento para tudo que nós vamos seguindo lendo. Quando você lê o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, você consegue discernir muita coisa que no Novo Testamento vai acontecer, você consegue entender um pouco mais. Mas esse texto que eu acabei de ler aqui, só para parafrasear, para você entender, para te trazer, situar ao texto bíblico, nós estamos falando que Deus já criou todas as coisas, Deus já criou o homem, aquele texto, aquela expressão que a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele faz, ele cria a mulher, tira a costela, está tudo certo, até aqui o texto é muito claro e já está tudo acontecendo.
E a Bíblia vai deixar claro que existia um jardim. Deus colocou o Éden num jardim. Ele pega ali e planta um jardim nesse lugar. E esse jardim é totalmente preparado. Deus coloca ali dizendo assim, ó, tem árvores de todos os frutos, vocês desfrutem de tudo que tem nesse jardim. Esse jardim foi preparado para você, é um jardim de delícias, é um jardim que para você homem, mulher, para você Adão e Eva, vocês podem desfrutar. Não havia pecado, não havia sujeira, não havia nenhuma arma forjada do maligno ali que pudesse paralisá-los. Mas interessante que a Bíblia diz assim, que Deus fala para eles, vocês podem comer de tudo, façam tudo, mas existe uma árvore que vocês não podem tocar. Essa árvore aqui trará conhecimento do bem e do mal. Escute bem, o fruto dessa árvore é de vida. Esse fruto dessa árvore aqui traz conhecimento, só que não é para vocês chegarem perto dessa árvore. Porque se vocês chegarem perto, vai abrir os olhos de vocês para uma outra área. Essa árvore não é uma árvore de pecado, é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas essa árvore você não pode tocar. Aqui está o texto. Aqui eu me situei, aqui eu trouxe você, coloquei você dentro da história para você entender. E a Bíblia diz assim, que Eva vai lá, não era uma maçã, a Bíblia não vai dizer que fruto que era, a Bíblia vai dizer assim, que Eva pega o fruto. Mas antes de Eva pegar o fruto, a Bíblia diz assim que existia uma serpente, astuta, e eu preciso da sua atenção. Essa serpente, ela era astuta, era uma serpente, era uma voz que tentava todo tempo seduzir. E eu preciso que você entenda que essa voz da sedução, ela estava lá no jardim, ela transpassou todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento e chegou até aqui. Essa voz da sedução, em todo tempo, ela grita no ouvido, tentando te seduzir para algumas coisas. Essa voz da serpente dizia o seguinte: pode comer, pode comer. Eva começa a prestar atenção, e a voz dela era uma voz sedutora da serpente, dizendo assim, você pode comer, não é tudo isso que você imagina, você só vai ter um conhecimento um pouquinho melhor de tudo que acontece. E Eva vai lá e se alimenta daquele fruto. E esse texto que eu li, a Bíblia diz assim, que ao se alimentarem, eles comem do fruto, e a Bíblia diz assim, que a nudez deles, aos olhos são abertos. Ou seja, a vergonha deles é exposta, a vergonha deles é colocada. A ponto da Bíblia dizer assim, que eles colocam folhas e se escondem. Estão comigo? Essa é a introdução para você entender onde a gente está aqui no texto. Mas, abro um parênteses aqui para poder discorrer um pouquinho, para a gente poder entender um assunto. Quem já brincou de esconde-esconde alguma vez? Hoje de tarde eu dei risada, a Maíra veio para o ensaio mais cedo e eu montando, escrevendo ali somente os pontos. Deus tem vindo falando comigo sobre isso há uns dias. E me veio à memória, Lucas, quando eu era menino, que a gente brincava de esconde-esconde. Eu morei em São Paulo e a gente brincava, era aquela época que São Paulo não era tão perigoso como é hoje, e a gente brincava de esconde-esconde na rua. Pastores, a gente saía na rua, a gente tinha, na rua que eu morava ali, nós éramos em 14 meninos, então a gente brincava de pega-pega, brincávamos na rua, jogava bola, e eu me lembro, e hoje veio uma memória quando eu estava falando disso, porque quando naquela época a gente brincava de esconde-esconde, eu tenho um amigo, um colega até hoje, até os dias de hoje, quando eu vou para São Paulo eu encontro ele, o Felipe. Hoje ele já tem 3 filhos, é casado, e é muito engraçado, porque quando a gente se encontra, sabe quando você encontra aqueles amigos antigos? Aqueles amigos que você olha e fala, cara, quanto tempo, cara, você engordou. Aí o outro fala assim, você também. Aí você fala assim, você está lá no sul. Aí eu falo assim, deu para perceber, você está falando basta, está falando tchê, sabe essas histórias assim, bem amigo. Aí você fala assim, sim, cara, mas eu nem percebo no sotaque. Cara, você está falando cantado, você está se fazendo. É amigo. E eu lembro que o Felipe, é muito engraçado, a gente estava brincando de esconde-esconde uma vez, e o Felipe levou a sério a brincadeira. E aquela coisa, sabe quando você vai brincar de esconde-esconde? Você brinca, você faz aquilo tudo, e aí a graça da brincadeira é o seguinte, você ir lá e bater de primeiro ali para você fala assim, cara, fui melhor. Quando alguém te encontra, você tem que sair no pinote, correr. E o Felipe aquela vez, ele brincou de esconde-esconde. Você vai lá, você bate cara, né? Não sei como chama aqui, mas ele vai contar até 50, todo mundo se esconde, aí você tem que achar. E o Felipe se escondeu. O problema é que o Felipe se escondeu um pouquinho demais. E eu lembro que o Felipe se escondeu demais mesmo. E a gente ficou uma meia hora procurando, 40 minutos procurando, 1 hora procurando, a gente gritava assim, Felipe, acabou, você ganhou, Felipe, e nada do Felipe aparecer.
E eu lembro que deu 1h10, 1h20, até a mãe do Felipe sair e falar para nós assim: o que vocês estão gritando? A gente falou assim: a gente está brincando de esconde-esconde, e o Felipe se escondeu demais, a gente não sabe onde ele está. Ela pegou e falou assim: ele está dormindo. Aí a gente falou assim: quê? Sim, ele está dormindo. Eu falei assim: não pode ser, Felipe, você perdeu. Ele dormiu, cara, ele entrou na casa dele e dormiu. E aquilo ali, Mica, eu lembro, cara, quando veio na minha memória hoje, acabou a graça. Aí sabe quando ele fala: parou, não vamos mais brincar, já era, acabou. Porque ele foi dormir, ele ficou 2 horas dormindo enquanto a gente estava buscando, cara. A gente pensou sequestrado, roubado, sei lá. Mas aqui, quando eu lembrei disso, eu falei assim: sabe de uma coisa? Essa brincadeira faz sentido quando é pureza. Aqui no texto que eu acabei de ler, Adão e Eva não estão brincando de esconde-esconde com Deus. Adão e Eva, que eles não estão brincando, dizendo assim: sabe de uma coisa? Eu vou me esconder, eu vou fingir aqui, eu vou dormir, porque eu sei que está tudo bem. Adão e Eva estavam escondidos por um problema maior. Adão e Eva estavam escondidos aqui, porque muitas vezes eles se deram por conta que aquilo que eles tinham feito infringiu algo, ou seja, machucou aquilo que era mais puro, que era o relacionamento dele com Deus. Sabe, queridos, que muitas vezes, quando nós cortamos o elo, o pecado muitas vezes faz nós nos afastarmos de Deus. Nós queremos nos esconder, nós queremos fugir do problema, nós queremos muitas das vezes desaparecer do mapa. E escute bem, olha para mim, não tem problemas você terem dias que você está pensando mal, você está triste, tudo certo. O problema é quando você faz isso porque você está querendo fugir de um problema, ou porque é um pecado. O problema aqui é que às vezes nós queremos fazer birra com Deus pelos erros que nós estamos cometendo. A Bíblia, lá em Salmo 91, ele vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Aqui é um texto à parte, que quando ele está dizendo que você pode se esconder debaixo das asas do Onipotente. Esse esconderijo, ele é para a igreja. O ponto é que a gente quer pegar, que a gente vai se esconder, não no esconderijo do Altíssimo, mas porque nós estamos feridos, porque nós estamos com falhas. Esses frutos de amargura, frutos de rancor, faz muitas vezes a gente querer se esconder de Deus. E a pergunta que eu inicio e lhes faço: é possível esconder-se de um Deus que tudo criou? Esse esconderijo, debaixo das asas do Altíssimo, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque ele traz renovo, ele traz paz, traz descanso, ele traz refrigério, ele traz alicerce. Quando você está escondido debaixo das asas do Altíssimo. O problema é quando você está escondido por conta própria, porque em algum momento você se sentiu envergonhado, porque em algum momento você se afastou, porque em algum momento você se feriu. E esse esconderijo que você faz por conta, ele não vai trazer paz, ele vai trazer tristeza, ele não vai trazer consolo, ele vai te trazer dor, ele vai te trazer ira, ele vai te trazer raiva, ele vai te trazer medo. E o que nós atendemos de pessoas que muitas vezes têm medo, têm problemas, porque se afastou e tentou se esconder por conta. E é nítido quando alguém faz isso. Nós temos falado tanto no púlpito desta igreja que você precisa congregar, você não pode faltar. Nós temos uma transmissão online maravilhosa, só que é o seguinte: você precisa congregar. E nós temos falado disso, sabe por quê? Porque a gente vê claramente, quando a pessoa se afasta, ela começa a dizer assim: estou assistindo online, eu estou na minha casa, eu vou cear na minha casa. E aí você começa a perceber, ela está se escondendo porque em algum momento ela infringiu alguma coisa, em algum momento ela está ferida, em algum momento ela está machucada. E quando isso acontece, ela é presa fácil. A serpente começa a gritar: você não consegue, você não pode. A serpente começa a gritar assim: ei, as situações que você está passando foi porque a igreja não te acolheu. Ei, você está passando por problemas. Quer ver uma coisa? Que culpa tem Deus de algum problema financeiro que você está passando? Que culpa tem Deus de alguma situação difícil que você está enfrentando? O problema é que quando nós passamos dias difíceis, nós nos afastamos, nós queremos nos esconder. Quando nós estamos passando, quer ver uma coisa? É nítido. A gente estava ontem na mesa profética, eu estava explicando e conversando com o pessoal do profético, e eu estava dizendo assim, pastores, que há uma grande dificuldade que nós temos, principalmente na América Latina, é que quando nós passamos por problema financeiro, nós falamos assim: Deus está me levando para a prova, Deus está me levando para o deserto, Deus está me fazendo isso. E a gente coloca o problema financeiro como se fosse um deserto.
Sendo que deserto é a escola do quebrantamento. No deserto é que Deus que provê. No deserto é Deus que fala. No deserto Ele vai proteger você do frio, proteger você do calor. A gente precisa entender que não é um problema financeiro que vai fazer Deus falar: eu vou agora parar tudo. Não! É aí nesses momentos que eu preciso aparecer e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. É no momento que eu estou passando dificuldade, é no momento que eu falhei, é no momento que eu pequei, que eu infringi algo, é que eu vou chamar a presença de Deus. Sabe de uma coisa, Deus? Eu preciso estar na ceia, eu preciso me reconciliar contigo, eu preciso da família da fé, eu preciso da igreja, eu preciso do irmão, eu preciso que a família da fé esteja comigo. Eu não posso, nos dias de fragilidade, me esconder. Que nesse esconderijo que eu entro por conta, por situações que me afligem, pela voz que me acusa, Satanás está dizendo assim: ei, eu vou passar a mão na sua cabeça, só que em algum momento eu vou te dar uma bordoada. Nós precisamos saber que Adão e Eva, eles estão num momento delicado. Esse esconderijo que eles entraram, eles estavam pensando assim: eu vou me esconder atrás dos arbustos, atrás de árvores, eu vou me esconder atrás dessas árvores, porque Deus talvez não vai me encontrar aqui. Eu vou me esconder neste lugar aqui, porque eu sei que algum momento Ele vai falar, Ele vai descer para conversar comigo. Eu sei que nesse momento eu tive perdas, eu perdi a confiança. Eu vou me esconder, eu vou tentar me parar. Eu preciso falar uma coisa para você, que você tem que entender. A raiz do ser humano quer que você se esconda, quer que você fique mal, quer que você se entristeça. Mas eu quero dizer uma coisa para você: existe um Deus de amor, que está dizendo assim: eu vou descer aí, eu quero falar com você. Eu quero passear nesse jardim e conversar com você. Eu preciso que você não se esconda no momento da fragilidade, e sim que você busque ajuda e fale assim: ei, eu estou passando por problema, me ajuda. O problema é que nós, nessa geração da tecnologia, eu falava com os jovens, um desses cultos que eu preguei, eu estava falando assim que existe uma geração que faz amigos, pastores, pelo like. Nós estamos numa geração que desamiga, sabe? Não quero mais ser teu amigo, quando eu vou lá e te sigo. Uma geração que a pessoa entra no quarto, tem 10 mil amigos, 300 mil visualizações, uau, sou o melhor amigo do mundo. O problema é quando a bateria do celular acaba, que a luz se apaga, ele está sozinho numa depressão profunda. E aí sabe o que acontece? Eu estou escondido nos meus marasmos, eu estou escondido sozinho, eu estou escondido e ninguém vai me achar. Eu estou escondido, sabe por quê? Porque eu não tenho pessoas de confiança a qual eu posso abrir meu coração. A Bíblia vai dizer assim, 2 Coríntios 12:10: por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É no dia da sua fraqueza que você vai ser forte. Eu preciso da sua atenção para isso. É no dia que você está se sentindo fraco, é no dia que você está se sentindo mal. A Bíblia vai dizer assim, que quando você se achega a Ele, é aí que você vai ser forte. Um outro texto em Joel 3:10 vai dizer assim, ei, forjai as espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga, fraco, eu sou forte. Ele não está dizendo assim: ei, Mica, você é fraco, diga que você é forte. Ei, André, você é fraco, diga aí que você é forte. Ele está dizendo assim, diga, fraco, eu sou forte. Isso muda tudo, tudo. Ele está dizendo assim: no dia da minha fraqueza, eu preciso levantar a minha cabeça, olhar para o céu e dizer assim: ei, Senhor, eu estou mal, eu estou passando por dificuldades, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Uau! Eu sei em quem tenho crido. Mas pastor, está passando dificuldade na empresa. Não importa, eu sei em quem tenho crido. Eu estou passando problema financeiro. Não importa, não importa, não importa. Levante a cabeça, olha para o céu e diga: Senhor, eu sou fraco, mas eu sei que em Ti, eu sei que eu posso, eu sei que em Ti eu sou forte. Onde está você no final das contas? Onde que está você? Se hoje o próprio Deus pudesse perguntar: onde que você está? Quem é você? Nós estamos no ano de frutificação. Um ano que, vou falar para vocês que a palavra que mais me marcou para ano de 2026 foi a última mensagem do pastor Tiago antes de ir para os Estados Unidos. Não sei se você vai lembrar: o fruto bom e o fruto ruim, ambos vai frutificar no ano da frutificação. Isso aqui me gerou, eu vou te falar que é maravilhoso ouvir isso, pastor Tiago, só que ao mesmo tempo gera em nós um desconforto. Eu acho que é isso mesmo, é um desconforto, porque sabendo que o fruto bom vai frutificar,
mas se houver frutos ruins, a gente vai ver, opa. O problema de Adão e Eva é que eles ouviram a serpente, eles ouviram a voz do engano, eles ouviram a mentira. Qual é a mentira que está tentando gritar no teu ouvido? Ei, qual é a voz dos prazeres que está dizendo para você assim: ei, você é fracassado, você não consegue? Qual é a voz que a serpente está gritando no teu ouvido e que às vezes você meio que bambeia e diz assim: sabe de uma coisa, eu acho que ela tem razão, eu não vou conseguir. O problema de Adão e Eva é que eles se sentiram envergonhados. Uau, agora eu vejo a minha nudez. Até então era tudo puro, tudo é puro aos puros, até então era tudo puro. A partir de agora eu estou vendo e agora tenho vergonha. Pega folhas, vamos se cobrir, porque existe uma vergonha. Escuta, o pecado gera vergonha, o pecado traz nudez, o pecado gera enganação. O pecado vai acusar, dizendo assim: você não pode, aí você vai ter vergonha. É nesse momento de vergonha que a gente quer entrar num ambiente sozinho e se esconder, como se o Deus que criou os céus e a terra, se eu subir ao mais altos céus, eu sei que tu estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, eu sei que lá tu estás também. Se eu fizer a minha cama no mais, eu sei que o Senhor está lá. Como se Deus em nenhum momento fosse encontrar você sozinho. Sabe quando vem os pensamentos sobre a tua mente? Quando vem medos e dúvidas na tua mente? É nesse momento que o Senhor está dizendo assim: sabe de uma coisa? Eu estou contigo, pode falar, eu quero estar com você. Só você não pode tentar se esconder de mim. Adão e Eva teve medo. Ele teve medo porque a voz que descia e passeava no jardim, algum momento ia chegar lá. Ele não sabia qual ia ser a reação de Deus. Ele não sabia quais seriam os resultados. Ele não sabia o que ia acontecer. Mas eu preciso fazer um parênteses para dizer para você: o problema aqui não é que aquela árvore matou Adão e Eva. Aquela árvore ali talvez tinha frutos bonitos e belos. Você sabe que o paulista não sabe de plantio, né, pastora Cássia? Eu já falei isso 1 milhão de vezes. A gente não sabe mesmo, e não é brincadeira. Eu e a Maíra, a gente não consegue ter flor em casa, e é verdade. Porque a gente não é de plantar. O paulista não sabe mesmo, e não é falta de vontade, a gente não sabe. A gente não consegue. Então o máximo é um vasinho ali com uns temperinhos verdes. De vez em quando nasce, você já vai lá e corta quando está pequenininho assim, ó. Porque vai que morre, né? Então a gente não sabe muito. Às vezes a gente mata porque a gente colocou muita água. E é normal do paulista. O paulista, você sabe que até inclusive, pastores, para nós é muito difícil quando a gente vai ler textos, por exemplo, de frutificação. Que, por exemplo, o trigo tem o joio. Então a gente tem que entender, e é verdade, quando a gente vai pregar sobre esses assuntos, a gente precisa estudar mesmo, porque normalmente a gente não sabe o que é o joio, e 90% do paulista não sabe o que é. Então a gente tem que explicar, porque é o plantio, está tudo certo. A gente sabia, eu imaginava que o alface, ele só dava lá na fruteira, sei lá. Mas enfim, aí depois eu descobri que tinha a Vandréia que fazia, aí eu conheci lá a empresa deles, eles tinham lá, enfim, vamos seguir. Mas eu lembro que eu morei em Arroio do Meio, por bastante tempo, desde quando a gente chegou aqui, eu estou há 4 meses em Lajeado. Mas um dia, pastor Tiago, eu descendo lá do apartamento, que eu cheguei nos primeiros dias, e estava descendo no sentido da igreja, e eu lembro que eu passei em frente a uma árvore. Eu falei para os jovens, eu acho, esses dias, não, foi lá em Teutônio, eu comentei isso, e eu passei em frente a uma árvore, e eu vi uma árvore cheia de frutos ali, e eles me aparentavam ser figos. Eu olhei aquela árvore, eu falei: uau, puro figo, meu Deus do céu. Eu passei no primeiro dia, vi. No dia seguinte eu passei, tinha uma senhora varrendo e era a dona da casa. Eu falei assim: tudo bem, eu vou pegar só um figo para comer. Ela falou assim: não, pelo amor de Deus. Eu falei: por quê? Isso aqui não é figo, isso aqui é um fruto, e ele tem como um leite, alguma coisa assim que solta, e ele é venenoso. Eu falei: é mesmo, que bom que a senhora estava aqui, foi Deus que colocou a senhora aqui, senão jaz um pastor, jaz o pastor gordinho do Sax, já era. Eu ia comer, não ia chegar na igreja lá só com a marca branca, assim, cara, já era. Porque aquele fruto era bonito, era belo. Eu olhei a árvore bela, umas folhas bonitas. E ainda falei para ela: porque a senhora não corta? Não falei nada, brincadeira. Corta esse trem, isso aqui é venenoso. Mas sabe o que me chamou a atenção? É que aquela árvore, o fruto era bonito. Ninguém falou que o fruto do pecado era feio.
Ninguém falou que o fruto das bênçãos seriam bonitos. Ninguém falou que o fruto, ele é feio. Posso dizer uma coisa para você? A árvore do conhecimento do bem e do mal era maravilhosa. Você precisa saber de uma coisa: o fruto é belo, sendo ruim ou bom, o fruto, a beleza que tem na árvore é maravilhoso. Você vai olhar e falar assim: uau, chega a dar água na boca. Mas o Senhor está dizendo assim: essa você não pode comer, essa você não toca, essa é mortífera. Mas e se eu comer? É por conta e risco teu, é a voz que está gritando no seu âmago. Posso falar uma coisa? A árvore do fruto, do conhecimento, do bem e do mal, não foi ela que trouxe a nudez para Adão e Eva. Essa árvore era bela. Sabe o que trouxe a nudez, que quase gerou morte? Foi a desobediência. A voz de dentro dele, que tinha um fruto de desobediência: não come, vou comer. A voz da desobediência que gera vergonha, nudez. A voz que gera tristeza. Não é o fruto que é bonito, porque aquela senhora disse para mim: não pode comer, que isso aqui é um veneno. Mas e se no dia seguinte eu falo assim: mas parece um figo, eu vou comer? A voz da desobediência. Ei, igreja, por favor me entenda, por favor me entenda. O que o Senhor está dizendo para nós é que muitas vezes você vai ver que a árvore ruim, de veneno, ela é bela, ela pode até encher os teus olhos, fala, uau! Mas o Senhor está dizendo assim: não coma, não toque, não chegue perto. A voz da árvore da desonestidade, ela é linda. Eu não vou pagar o imposto porque ele é lindo. O Senhor está dizendo assim: não pode, não vale a pena, não vale a pena. Mas é que aquilo ali ninguém vai ver. O Senhor está dizendo assim: não toque. Parece bonito, mas não toque, não chegue perto. Sabe por quê? O que trouxe a nudez, a vergonha exposta de Adão e Eva, foi simplesmente eles tocarem naquilo que não podia ser tocado. E Deus disse assim: você pode tudo. Falei com os jovens ontem, tem uma frase que choca quando a gente fala aqui: vocês podem tudo. Aí os jovens regalam o olho assim: você pode beber, você pode fumar, você pode ver tudo. Aí o cara fala assim: é mesmo? Só que nem tudo te convém. Uau! Mas pastor, você está dizendo assim que tudo eu posso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O Senhor estava dizendo assim: esse jardim belo de delícias, usufrua, mas não toque somente nela. Ela vai ser o dízimo, ela vai ser a única coisa aqui que você não se aproxime. E aí sabe o que acontece? A serpente vai dizendo assim: mas você tem tudo, mas você não tem essa. Você já é casado, mas você não tem essa daqui. Você tem dinheiro, mas você não paga isso aqui. Você faz isso, mas não faz aquilo ali. Você está dizendo assim: não toque. É belo, é maravilhoso, mas não toque. Sabe por quê? O fruto manifesta sozinho. A semente, a Bíblia vai dizer lá em Marcos, você coloca a semente e a terra se encarrega de brotar. A terra se encarrega de gerar o fruto. Mas e aquela árvore bela? Ei, a serpente gritou, então está gerando fruto dentro de você. E aí está colocando uma semente na terra. Mas a serpente gritou. Olha só, Marcos 4:28. A terra por si mesmo frutificará. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. Sabe o que ele está dizendo aqui? Primeiro você põe a semente, ela vai se responsabilizar. Aí eu olho a árvore bela, uau, maravilhosa, eu vou comer. Aí você pega a semente que está dentro de você e põe na terra. Eu ponho a semente que está dentro de mim na terra. Aí eu coloco a semente. E sabe o que eu coloquei aqui? O diabo, ele é expert, ele é um mestre em fantasiar aquilo que não pode, fazendo com embrulhos de presente, dizendo assim: é só uma bênção. É só, parece prazer, parece só um prazerzinho, mas o fim é amargo, o fim é morte. Nós precisamos discernir: pelos seus frutos vos conhecereis. Mas nós já vamos terminar bem, fica tranquilo. A Bíblia vai dizer assim: olhem as uvas dos espinheiros ou o figo dos abrolhos, pelo fruto eu conheço. Caminho com uma pessoa
que tem o costume de falar mal da outra. Comece a caminhar com ela, e você vai começar a ver que os frutos dela parecem bonitos. E aí você vai começar a falar mal. Aí não é porque o fruto dela gerou algo em você, é porque o fruto dentro de você colocou na terra. Você pega aquilo que a serpente faz em você e coloca na terra. Não coloque a culpa no outro, porque o outro está gerando um fruto ruim. Ah, mas é porque o fruto daquele violão ali é ruim e ele me contaminou. Não! Ele pode ter sido ruim. Você olhou para perto, gostou, você pegou a sua semente e colocou na terra. A tua semente, ela já está dentro de você. Por isso, que se você não colocar a sua semente em terras boas... vamos seguir um pouquinho aqui. Vocês estão comigo aqui ainda? Aí sabe o que eu vejo interessante, algumas coisas? É que Adão e Eva, eles se escondem. Eles se escondem no próprio jardim. O próprio Deus planta o jardim. O próprio Deus coloca milimetricamente. Ele fala assim, aqui vai estar tal árvore, aqui vai ter um lago, aqui vai ter isso. Agora vocês desfrutam. E o próprio Adão e Eva fala assim, eu vou me esconder no jardim de Deus. Eu vou tentar me esconder nesse jardim, porque aqui talvez, atrás dessa árvore aqui, ele não vai me encontrar. Aqui atrás ele não vai me achar. A igreja não vai perceber que eu estou longe. As pessoas não vão ver que eu estou em pecado. Eu preciso me esconder. Aí a serpente fala assim, é isso mesmo, se esconde, se cobre, se esconde. Vai lá, você não consegue, você é fraco demais. Você tem crises, você tem depressão. Você não consegue, fica escondido. A serpente gritando na voz. Mas sabe o que me veio à memória? É que aí a gente anda um pouquinho. Alguém fala assim, mas essa palavra aqui é para o novo convertido. Essa palavra aqui é para aquele novo que está vindo agora, que ainda não está conhecendo bem. Mas a palavra de Deus vai nos dizer de um profeta. Coloca 1 Reis, capítulo de número 19, verso de número 9. Acompanha comigo no telão aqui. E ali entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse assim, o que você está fazendo aqui, Elias? Vocês lembram da história de Elias? Preciso explicar muito. Elias é aquele profeta que ele fala assim, sabe de uma coisa? Vai vir seca sobre essa terra. Estava falando com um profético ontem isso. Vai vir seca, ele profetiza seca, seca chega na terra, André. Aí sabe o que acontece? Ele sai da palavra profética diante do rei, ele chega ali, está com uma seca. O profeta vive a profecia que ele pregou, que ele acabou de profetizar. Aí ele vai lá num ribeirinho e o riachozinho seca, está vivendo a seca. Esse mesmo Elias, é aquele Elias que ele vai caminhando e ele chega lá e encontra uma viúva lá em Serepta. Ele entra na casa, eu queria só um pedacinho de bolo, alguma coisinha, que eu estou com fome, sede. Ela fala, entra aqui. Ele vai pousar na casa, o filho dela morre, ele vai lá e ressuscita. Uau! Profeta Elias. Caminha mais um pouco, aquela seca sobre a terra. Ele fala assim, sabe de uma coisa? Vai vir chuva, Cainã. Vai vir chuva. O mesmo profeta que diz assim, não vai chover, é o profeta agora que entra e fala assim, sabe de uma coisa? Quero profetizar chuva sobre a terra. Vai chover agora. E aí imediatamente ele vai lá, ele sobe no monte, ele está sozinho junto com o servo, e ele começa a orar, e de repente ele levanta, coloca a mão assim e fala assim, olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, é sinal que vai chuva, vamos descer. Choveu. Uau, que profeta. Às vezes eu me identifico, eu falo assim, meu Deus, eu gostaria de um pouquinho de ousadia como ele. Esse mesmo profeta é o profeta que ele chega diante de um monte, 850 profetas, 450 profetas de Baal, 400 de Azera, 850 profetas malignos, endemoniados. E ele chega diante deles dizendo assim, vamos fazer o seguinte, vocês são a maioria, começa com vocês. Nós vamos arrumar o altar, colocar lenha, organizar tudo aqui, tá? O Deus que manda a chuva do céu, manda fogo do céu, esse Deus é o Deus que nós vamos nos curvar. De acordo, os 850 profetas, tudo certo, vamos lá. E eles falam assim, começa com vocês, tentem aí, invoque o Deus de vocês, se automutilem aí, que daqui a pouquinho eu volto. E se o Deus de vocês mandar fogo do céu e consumir todo o sacrifício, eu me prostro. E sabe o que acontece? Elias sai e deixa os 850 batendo um batuque lá, fazendo algumas coisas.
umas tradições que eles se mutilavam, caía sangue no chão, e passa um período, Elias volta ali, dá uma olhadinha, ei, eu acho que vocês têm que gritar um pouco demais, ó, bem sarcástico Elias, sabe, ei, vocês têm que gritar, porque eu acho que o Deus de vocês é meio surdo, que até agora não aconteceu nada. Eu imagino os caras, sai daqui, e ele meio que sai. No final das contas Elias volta, fala assim, sai daqui todo mundo, preste atenção, afasta. Aí a Bíblia vai dizer assim, que ele arruma o altar. Lembra da história? Organiza o altar, eu não quero me atentar nisso aqui, mas organiza, coloca as pedras, prepara ali em volta. Aí a Bíblia diz assim, que Deus fala para ele assim, pega a água. Naquele momento estava seca no lugar, a água era algo que tinha muito valor naquele momento. Busquem água, mas Elias, é que assim, ó, a gente está vivendo uma seca, quem tem água é rico agora. Quem tem água tem muito. Então se tem muito, então faz o seguinte, pega a água que eu preciso colocar a água aqui. E aí eles vão, buscam água, ele coloca a água, cerca, Elias organiza, coloca o sacrifício em cima, prepara a parrilha, prepara tudo, sai de cena e diz assim, Deus, eu arrumei o altar, o fogo é contigo. E os 850 profetas assim, ó, vamos lá, quero ver se vai acontecer alguma coisa. E de repente, fogo do céu, vem fogo do céu, consome tudo aquilo ali, seca a água, acaba com tudo. E Elias, como a tradição da época, pega o facão e mata tudo. Uau, acabou. O profeta Elias. Sabe o que acontece? Passam-se algumas horas, Elias recebe uma notícia. E a notícia que Elias recebe é a seguinte: querido Elias, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Venho por meio desta carta informar o Senhor que amanhã, a estas horas, neste mesmo lugar, eu terei a tua cabeça em uma bandeja nas minhas mãos, porque você matou os meus profetas. Assinado Jezabel. A igreja, alguns não entenderam nada. Jezabel é um principado de manipulação. Jezabel é um espírito de dominação, um espírito que faz as pessoas desviarem o olhar. É um espírito que traz medo, angústia, traz desejo de suicídio, de morte, de paralisação. Em primeiro lugar, eu quero declarar para você, todo espírito de Jezabel já está caindo por terra. Espíritos de manipulação, de medos, de angústia, nós fazemos uma denúncia profética no ambiente espiritual, está caindo por terra. Espíritos de manipulação nesses dias. Aí sabe o que acontece? Amanhã, a estas horas, eu vou te matar. Sabe o que acontece com o profeta? Ele vaza. Vocês estão comigo aqui ainda? Ele sai. Só que vem algo dentro dele. Vem medo. Vem algo dentro dele. Agora eu vou morrer. Ele esqueceu que ele foi o profeta que matou os 850, que ele ressuscitou, que ele colocou fogo cair do céu, que ele fez tudo isso. Ele esqueceu que a patente profética dele foi usada e Deus honrou. Ele tem medo. E sabe o que acontece? Quando ele tem medo, a Bíblia vai dizer assim, que ele sai e se esconde. Olha para mim aqui. O problema é que muitas vezes, quando vem alguma coisa de medo, angústia, às vezes a gente tem incertezas da vida. Sabe o que acontece? Satanás vai colocar em nós medo. Ele vai colocar dizendo assim, você não consegue mesmo, você é muito fraca, você é muito fraco. Tem alguns até que cantam, tô fraco. Sabe o que acontece? As pessoas têm medo, e aí as pessoas se escondem. E o problema de Elias aqui, que ele poderia ter chamado alguém e falar assim, eu estou com medo, nós vamos orar por você. Não, sabe o que ele resolveu fazer? Se esconder. A Bíblia vai dizer assim, 1 Reis 19, 5, 8. E deitou-se e dormiu debaixo de uma árvore. E eis então que o anjo do Senhor toca ele e diz assim, levanta-te. Sai daí, cara, levanta. Ele olhou, tinha um pãozinho cozido. Se vocês nunca viram que um anjo pode cozinhar, ali é a história real. O anjo faz um alimento para Elias, ele se alimenta, ele levanta um pouquinho mais, e a Bíblia vai dizer assim, que o anjo pela segunda vez grita para ele, diz assim, Elias, levanta-te e siga. É muito grande a sua jornada, Elias, será longo o teu caminhar. E a Bíblia vai dizer assim, que ele vai caminhando. Ei, olha para mim aqui. Se é que não tem pessoas nesses dias que estão fazendo isso,
estão se caindo, estão tentando se esconder, eles estão com medo, eles estão angustiados, e aí parece que está todo mundo contra você, parece que todo mundo virou a cara para você, e aí Deus está dizendo assim: eu vou mandar um anjinho, aí fala assim: ei, Lucas, levanta, a tua caminhada é muito longa, para de mimimi, de ai, levanta e siga, levanta, sacode a poeira, vamos, reaja. Está dizendo assim: ei, para, você já tem a patente, você é filho, não é uma patente, eu sou pastor. Até porque, escute bem, o grande problema é que obreiro, presbítero, aí você tem patente, isso, aquilo, profeta, toda essa patente que a gente vai colocando na igreja, é esse aí que a gente se esconde atrás dela. Eu sou pastor, aí eu posso me esconder, eu estou em pecado e ninguém pode falar de mim. É uma voz de denúncia profética. Eu quero dizer para você: não importa o teu cargo, não importa quem você é, sabe o que eu quero te dizer? Levanta, reage, porque é longo o teu caminho. Alguém está comigo, por favor? É muito longo a tua caminhada. Deus não prometeu 300, 400 pessoas, Deus prometeu 5.000 pessoas. Faz uma coisa para você: levanta, olha para cima e fala: sabe uma coisa, enquanto tiver 5.000 almas aqui, eu não paro. Mas e meu problema financeiro, quem vai? Não importa, com problema, não importa. Levanta a cabeça, sacode a poeira e segue. A gente tem um problema que esses mimimis para a igreja. A gente lida com muita gente, a gente atende muitas pessoas, e às vezes as pessoas vêm: é porque o Kainan não falou comigo. É porque a Carol, é porque o Lucas, é porque a Sophie, é porque o pastor Tiago, é porque a pastora Maíra, é porque o pastor David. Ei, basta. Ano da frutificação. Nós não vamos deixar esse diz-que-me diz-que gerar frutos. Nós quebramos e nós levantamos a cabeça dizendo assim: nós vamos avançar. Nós vamos seguir uma milha a mais. Mas eu estou mal. Jean. Vem cá, Jean, me ajuda que eu não estou bem. É mesmo? Me ajuda, Jean, eu não estou bem. Vamos lá. Ai, está doendo, é mesmo. Ai, está doendo muito. Aí sabe o que acontece? Obrigado, Jean. Aí o Jean cai. Caiu de verdade, você viu? O Jean caiu. Não, vem cá, Jean, vem cá. Você não pode ficar caído. Vamos junto, cara. A gente tem uma milha a mais. Mas é que o Kainan falou do Jean. Não importa, Kainan, a gente está junto. Vamos caminhar junto, sai fora. Não olha para isso. Vamos avançar. Se eu dependo de você. Nós terminamos o culto de jovens esses dias, pastor Tiago cantando assim, somos corpo. Aí se alguém chegasse nesse momento, ia falar assim: que culto de jovens é esse? E aí eu fez todo mundo as mãos, assim bem ajustado, total. Vocês vão cantar mesmo, aí a gente vai terminar assim: unidos, viver. Sabe por que nós não cantamos? Porque a gente viveu uma falsidade a vida inteira. E aí hoje quando a gente canta isso, parece que a gente ainda vive a falsidade. Pode dizer para você? Aqui não, Jezabel. Aqui não, Satanás. Nós somos um corpo sim. Nós somos uma família sim. Nós vamos avançar unidos num só corpo. Aqui não, Jezabel. Nós somos uma família sim. Mas tem o disco que nós quebramos, nós arrancamos. Qualquer, aqui arrancamos, tratamos e segue o baile também. Mas eu estou com medo. É medo de eu estar com medo? Vamos junto. Eu vou caminhar com você. Não precisa ter medo. A gente é um corpo. Você imagina se todo mundo fosse orelha. Que estranho que ia ser o corpo. Todo mundo é boca. Porque assim, quando o pessoal chega e fala assim: eu quero pregar. Aí todo mundo fala assim: eu quero ser boca, eu quero ser boca, eu quero ser boca, eu quero ser boca. Aí todo mundo: eu quero pregar. Se eu não pregar, eu não sou pastor. Eu não falo. Não, calma. Tem aquele que é o cabeção, que é o que pensa. Nós temos a boca que prega. Nós temos o ouvido que ouve. Nós temos a mão que toca. Nós temos os pés que vão. Nós temos as mãos que apalpa, que arruma o microfone, que aqui está torto, o áudio não está legal aqui. Aí tem alguém que está colocando a mão. Eu tenho um coração que está batendo, está pulsando. Aí eu falava para o jovem assim: sabe uma coisa? Você imagina que eu sou a boca, ou agora estou sendo a boca, estou pregando. Mas eu preciso que alguém seja o pé.
Aí eu falo assim: Ed, você aí é o pé. Você imagina a boca olhando para o pé. Caminha, porque eu preciso pregar as boas novas. Aí o pé fala assim: não quero, porque eu estou triste. Aí a boca fala assim: não, cara, nós somos um corpo, avança, porque se você estiver mal, eu não consigo pregar. Aí o Ed fala assim: é verdade. Aí a boca fala assim: vai, cara, você consegue, você não é ruim, você, cara, foi um momento que você passou, você não é assim, não é. Aí você fala assim: é mesmo. Aí o Ed fala assim: então vamos caminhar. Aí a boca fala assim: é isso, Ed. Aí você consegue chegar do outro lado. Aí a gente fala assim: nós precisamos pegar o enfermo, curar o enfermo. Aí a mão fala assim: eu não vou tocar. Por que, mão, você não vai tocar? Porque eu estou magoada. Cortaram minha unha demais. E ó, tá doendo. Me podaram. Pior coisa que tem é cortar a unha demais. Cortou. Aí a mão tá falando assim: por que, mão, você estava cortando? Aí ela falou assim: foi sem querer. Não era o que eu queria, foi sem querer. Era só para isso. Aí a mão falou assim: é verdade que não foi por querer? Não, então vamos tocar o enfermo e curar. Você consegue entender isso? Agora, como vamos fazer isso? Como vamos ser corpo? Se eu tenho um Elias agora dentro da caverna, pastor Tiago. Elias entrou dentro da caverna, ele levantou, ouviu, o anjo alimentou, preparou, o anjo do Senhor foi lá, preparou a teofania, tá tudo certo, foi lá e preparou o pãozinho, o alimento, ele caminhou, aí está dentro da caverna. Adão está escondido. Posso falar uma coisa para você? Aí vem uma voz. Quando a gente se esconde, nós queremos o vento forte. Cainão, pega aqui, vem na bateria ali. Vem. Vai com a mão. Quando a gente está, olha para mim aqui. Quando nós estamos na caverna, sabe o que nós queremos? O barulho. Nós queremos que vai lá, as irmãs do coque, que hoje já não tem mais coque, ela chega, as irmãs do coque cortou o coque esses dias. Ai, Jesus amado, o que eu faço com as irmãs que era do coque, cortou o coque, agora tudo cabelinho curto. Eu não sei, pastor, cortaram. Eu não sei, pastora Cássia, eu tenho que orar mais, a minha equipe. Cheguei aqui, a irmã que era do coque, eu falava assim: eu confio em ti, cortou o coque. Não tem nem como fazer alguma coisinha assim, ó, tão curtinho. Eu falei: eu faço na barba, então. Aí a pessoa está na caverna, está presa na caverna. O que ela quer? Que a gente vai lá e vamos, blum, vai tocar. Ai, meu Deus, vamos esperar o Kainan tocar. Vai. A gente quer assim, ó, a gente quer barulho. A gente quer movimento. E a gente quer que alguém me ligue. E a gente quer fazer. Vai, vamos, pelo amor de Deus. Vai. A gente quer barulho. A gente quer aqui. E a pessoa assim: eu tô na caverna, mas vem cá, eu vou te salvar, eu vou te resgatar. E a pessoa: não, mas eu não tô conseguindo falar. Mas Aí vem o barulho. Aí Deus fala assim: não tô. Eu não estou falando que Deus não está no barulho. Mas nesse momento ele não estava. Pegou? Eu não estou falando que o terremoto Deus não está. Mas nesse momento ele não estava. Faz o barulho. Aí Deus fala assim: não. Eu não estou nesse barulho, Elias. Sai. O próprio Deus entra lá dentro e fala assim: Elias, que fazes aqui? Elias, vem para fora. Aí Elias olha para fora assim, o terremoto, o barulho acontecendo. E Deus fala assim: vem, Elias, isso, vem. Aí Elias olha lá para fora. E Deus fala assim: não é esse barulho que você tem que seguir agora. Aí vem o terremoto. Aí Deus fala assim: não, Elias, não olha para o terremoto. Mas a Bíblia vai dizer assim, que vem uma voz. E normalmente, olha para mim aqui, essa voz vai vir de uma autoridade. Essa voz vai vir para nós. Não vai vir pelo alguém, vai vir pela cabeça. E essa voz vai falar assim: sai para fora. Sai para fora, Elias. É que senão ele ia pegar o microfone e falar assim: sai para fora, Elias. Meu pastor, eu vou falar o quê?
Ele está dando risada, imagina Deus dando risada. Ele falou assim: não, cara, eu não estou nessa Johnson. Esse barulho vem para fora, cara. Aí sabe o que acontece de repente? A voz tranquila de novo: vem para fora, Elias. É a mesma voz, pastores, que Adão ouviu lá naquele jardim. É a mesma voz, irmãos, que Adão, quando estava escondido com medo, ele escutou assim, ó, o passo, só o passo, dá o bumbo ali, o passo, ó, o passo. Ele falou assim: alguém está chegando. Eu sei que ele está chegando. É ele está caminhando no jardim. Ele está caminhando. Ele está andando aqui no jardim. Adão e Eva estavam dizendo assim: é ele. Sabe por quê? Porque na viração do dia, Deus estava falando assim: prepara a minha cadeira, que eu preciso conversar com você. Prepara a minha cadeira, porque na viração do dia eu desço. Ei, olha para mim, independente de erros e acertos, ele segue descendo no jardim. Independente das minhas falhas, pode deixar aí, ele segue falando assim: você se equivocou, você falhou, eu vou descer no jardim. Mas pastor, é que eu falhei, você não sabe do meu pecado, pastor, você me ajuda. Tudo certo. Ele falou assim: na viração do dia, quando o sol começa a descer, eu ando, eu caminho. Escute os passos do amado. Escute os passos. Ele está aqui. Ele está caminhando. Ele está falando assim: Catiele, cadê você? Fernando, cadê? Cadê você, João? Cadê você, Antônio? Cadê você? Cadê você, André? Cadê? Eu estou aqui no jardim. Eu cheguei. Deus, eu estou com vergonha, porque assim, a minha nudez, Deus, é que assim eu estou com vergonha. Você está atrás da árvore, né? Eu estou te vendo. Fica tranquilo. Serei achados de vós. Você pode se esconder, mas de vez em quando Deus vai fingir que se esconde. Está dizendo assim: eu estou aqui, você está atrás da árvore. Você está querendo dormir, você não vai. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Mas me machucaram. Ele segue sendo um Deus que perdoa e cura. Mas me feriram. Deixa eu sentar com você. Deixa eu sentar com você. Me permita ouvir o que está acontecendo. Me permita ser pai. Essa palavra às vezes machuca alguns, porque talvez você teve ausência paterna. E quando a gente fala assim: deixa Deus ser pai, aí a gente fala assim: não, porque eu tive uma ausência. Esse aqui não vai te ferir, não vai te machucar, não vai te abusar, não vai te tocar de forma errada. Ele vai te amar. Esse aqui, quando você estiver mal, ele está ali. Por isso que ele desce no jardim. Ele fala assim: Adão. Ei, Adão. Vamos matar um cordeiro, Adão. Não dá mais tempo. Vamos matar um cordeirinho. E com as roupas do cordeirinho, não vou te cobrir agora. O Adão pode até falhar, mas vem um segundo Adão. Esse não falha. Onde você está? Vamos orar? Quero convidar você a colocar de pé. Quero encerrar assim. Eu até ia dar uma gritada. Não. É uma pergunta direta para você hoje. Onde que você está? Mas é que você não me conhece, pastor, você nem sabe do meu problema. Eu posso não conhecer, mas Ele conhece. Por isso que Ele chegou aqui hoje. Por isso que Ele passeia aqui, está falando assim: eu te conheço, meu filho, minha filhinha, eu te conheço. Não importa o que te feriram, te falaram, o que fizeram, eu te conheço. Eu conheço o teu caminhar. Eu conheço os teus passos. Eu sei quem é você.
Sabe o que é a real que tem que acontecer? Para que essa árvore não volte a ser colocada sementes, algumas coisas eu preciso cortar fora. Tem alguns maus que eu vou ter que cortar pela raiz e dizendo assim: eu não vou deixar mais isso gerar frutos, gerar raízes. Talvez você tenha que liberar perdão. Você vai ter que arrancar a raiz da ira, da raiva, do medo. Pastor, eu sofro com alguns problemas do meu passado. Vamos lá na raiz, arranca fora. E hoje eu quero te dar a oportunidade, não eu, mas o próprio Deus te dando a oportunidade de você colocar uma sementinha na terra. E falar: sabe de uma coisa? Hoje eu quero sentir o poder de colocar uma semente que vai gerar frutos bons lá na frente. Mas meu pai me feriu, mas você vai ser um pai bom. Mas minha mãe machucou, você vai ser uma mãe boa. Feche os seus olhos por um instante. Eu vou pedir para a equipe profética, os pastores. Quero orar por algumas pessoas aqui hoje.